Bom dia, terceira série. Vamos para a nossa aula de filosofia. E nós vamos falar um pouquinho sobre a lógica transcendental, a lógica kantiana. Esse conteúdo está lá na página 12 da nossa apostila. Vamos acompanhar? Então, o que seria essa lógica transcendental? Ela diz respeito ao entendimento, a forma como nós organizamos o nosso pensamento para assim gerar conceitos. Ela diz respeito ao entendimento sobre as coisas e os objetos. Conforme Kant, nosso ânimo ou aparelho representacional, ele é constituído por 3 faculdades ou capacidades distintas. Quais são essas faculdades? A faculdade de conhecer, que é a ciência, que ela é objetiva e universal. Temos também a faculdade de apetecer, que é desejar muito ou cobiçar algo, e também é objetiva e universal. E também a faculdade de julgar, e essa é subjetiva e universal. Então, de acordo com Kant, o nosso aparelho representacional é constituído por essas 3 faculdades. Essa primeira, a razão, ela é limitada pela representação. Já a segunda, a de apetecer, a razão determina os parâmetros da ação, já que ela é incondicionada, isto é, ela não depende da experiência. E a faculdade de julgar, que é subjetiva e também universal, é nessa última que a nossa subjetividade percebe a beleza na obra humana. É o sentimento de prazer ou desprazer, que exprime juízos de gostos, e a reflexão exprime juízos estéticos. Vamos assistir um vídeo para compreender melhor sobre essa lógica transcendental. No estudo da filosofia, os filósofos se dividem em empiristas e racionalistas. Isso para poder entender como e por que as coisas acontecem e são concebidas pelo ser humano. O empirismo dizia que todo o conhecimento e ideias vinham através das experiências. Nossa mente seria como uma folha em branco, e cada experiência é como se fosse um rabisco. Ao analisarmos estes rabiscos mais detalhadamente, eles formariam o conhecimento. É o caso da ciência, que só aceita quando apresenta algo concreto como prova. Já o racionalismo acreditava mais na razão. Eles acreditavam que o conhecimento vinha da capacidade intelectual dos seres, e não das experiências como os empiristas. Um exemplo de racionalismo é a religião, que a teoria é bastante aceita sem mesmo ter uma comprovação concreta. Os filósofos empiristas discordavam dos filósofos racionalistas e suas ideias. Assim, havia bastante discordância entre as duas correntes. Kant propôs então a junção de ambas, fazendo assim a ideia do sujeito transcendental. Segundo Immanuel Kant, o sujeito transcendental é o sujeito que possui a possibilidade da experiência, ou seja, possui conhecimento não só pela experiência sensível, mas pela junção da sensibilidade, coisas vindo dos sentidos, com o entendimento. Assim, o filósofo passa a investigar a razão e seus limites, ao invés de investigar como deve ser o mundo para que se possa conhecê-lo, como a filosofia havia feito até então. Você deve estar se perguntando quais são essas faculdades que permitem ao sujeito transcendental o conhecimento e a experiência. Para Kant, o conhecimento humano está ligado a 2 troncos, a sensibilidade e o entendimento. A sensibilidade nos é dada pelos objetos, e no entendimento, os objetos são processados para serem pensados. Assim, podemos dizer que o nosso conhecimento é formado com a contribuição das intuições que são formadas pela nossa sensibilidade. Contudo, essas intuições precisam ser articuladas por esquemas a priori,
que são constitutivos da própria racionalidade humana, da própria condição do conhecimento. Isto significa que o conhecimento é adquirido, em parte, pela experiência da relação entre o sujeito e o objeto, e em parte por algo que é produzido pelo próprio sujeito. No sujeito transcendental, a intuição seria a sensibilidade. Obter informações sobre o objeto através dos sentidos, como textura, cor, forma, sabor, cheiro. Essas intuições serão levadas ao cérebro, onde deverá ocorrer o entendimento sobre aquele objeto antes que qualquer reflexão sobre ele possa acontecer. Até porque você não poderá pensar, nossa, por que essa laranja é azeda e aquela é doce? Sem ao menos saber como uma laranja é, se ela realmente existe dentro do espaço e tempo, ou entender o que a laranja é. E é aí que entram os conceitos e as categorias do entendimento. Os conceitos permitem que você entenda as coisas, moldando-as àquilo que você pode conhecer, e até usando aquilo que você já sabe como base. Apenas então, você poderá fazer reflexões com as ideias formadas. Cada ideia carrega consigo diversas características, que foram agregadas após passar pelos moldes individuais para cada ser. As ideias, por sua vez, são utilizadas nos raciocínios desenvolvidos pela razão. As categorias do entendimento se dividem em várias, como por exemplo, unidade, pluralidade, realidade, substância, causalidade e algumas outras. É como se fossem as perguntas que você se faz sobre as coisas, sendo simples curiosidade ou seu subconsciente se faz sem saber. Como quando você vê uma maçã caindo de uma macieira e você se pergunta o porquê. Se considerarmos as categorias realidade e negação, um exemplo seria: a girafa é real e o unicórnio não é. Já na limitação seria: o ser humano pode respirar em qualquer lugar, menos na água, sendo essa a sua limitação. No caso da causalidade ou da causa e efeito, o sol ilumina a sala e a sala está quente, então o sol esquenta a sala, como sendo causa e efeito. Para Kant, existem dois conceitos para a coisa. O conceito de coisa em si é aquilo que a coisa realmente é, e o conceito de coisa para nós é aquilo que a coisa é para nós. Para Kant, nós apenas podemos conhecer as coisas para nós, porque o objeto que tem que ser moldado a partir da pessoa, e não a pessoa que tem que ser moldado para encaixar no objeto. Por exemplo, quando temos um pouco de água ou qualquer outro líquido, segundo Kant, nós não poderíamos saber o que esse líquido realmente é. Primeiramente, nós teremos que moldá-lo ao nosso conhecimento, ou seja, no caso de um líquido, nós poderíamos usar uma garrafa. Então, nesse exemplo, o líquido seria o objeto e a garrafa nosso conhecimento, e cada pessoa tem uma garrafa com forma diferente, ou seja, a pessoa pega a intuição, líquido, e molda segundo o seu conceito, a garrafa. Um bom exemplo na natureza é a pimenta. Na natureza, nada é feito em vão. Portanto, o ardor da pimenta tem o propósito de espantar ameaças. Dessa maneira, algumas pessoas não gostam de pimenta, enquanto que, não tão incrivelmente, há pessoas que gostam de pimenta. Sendo assim, a coisa para eles é boa, enquanto que a coisa em si deveria ser ruim. Então, Kant, ele denominava o sujeito transcendental a estrutura universal da capacidade humana de conhecer, constituídas pelas formas puras da sensibilidade e do entendimento. Então, na nossa próxima aula, nós veremos mais um pouquinho sobre a lógica transcendental, do Immanuel Kant. Para fazer as nossas atividades, nós vamos relembrar um pouquinho sobre a lógica aristotélica, falando um pouquinho sobre o silogismo dedutivo. Vocês lembram que nós vimos em sala de aula sobre esse silogismo dedutivo, que parte de uma
premissa maior, a segunda premissa, a premissa menor, e a conclusão. E esse silogismo é o termo que designa um raciocínio ou um argumento formalmente correto. Esse raciocínio parte de uma afirmação mais geral para chegar a uma conclusão em particular, como por exemplo, todo homem é mortal. Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. E os filósofos, eles costumam observar essa lógica a partir de dois princípios básicos, que é o silogismo, que nós acabamos de ver, que é o raciocínio formalmente correto, e a não contradição, onde não podem haver contradições para definir ali uma conclusão, pois a conclusão das duas primeiras premissas são afirmativas, não pode ser uma conclusão negativa. E uma característica do silogismo é que ele deve possuir exatamente 3 termos, e nenhum dos termos pode ter maior extensão na conclusão do que nas premissas. O termo médio deve aparecer apenas nas 2 primeiras, nunca na conclusão. E o termo médio também deve ser tomado universalmente, ao menos em uma das premissas. Então, ele deve aparecer em uma das premissas ali citadas. As premissas não podem ser todas negativas, pois daí nada se conclui. A conclusão segue sempre a premissa mais fraca, particular ou negativa. E as premissas não podem ser todas particulares, pois daí, como a tia disse agora há pouco, nada poderia se concluir. Vamos então para as nossas atividades relacionadas à lógica aristotélica. Então, a tarefinha de vocês é fazer os exercícios 1, 2, 3 e 4 da página 17 da seção Hora de Estudos. Qualquer dúvida, estou à disposição. Tchau, tchau!